Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, a palavra de Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado por ter nos trazido aqui nesta noite. Obrigado por ter inclinado o nosso coração a respondermos fielmente à Tua santa convocação de, no dia do Senhor, termos a nossa vida dedicada à adoração a Ti, ó Deus. Nós já cantamos louvores, nós oramos, nós já lemos textos da Tua palavra, e agora, Pai, nós clamamos por misericórdia. Fale ao nosso coração, que cada um que entrou aqui nesta noite possa sair mais cheio da Tua palavra, possa sair alimentado, exortado, animado para servir ao Senhor na cidade e no tempo que nós vivemos. Louvamos o Teu nome, ó Deus, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vocês já perceberam como que a vida, ela tem uma capacidade surpreendente de recomeçar? Às vezes basta uma pequena rachadura no asfalto para uma planta brotar. Em meio à poeira, em meio a piche, em meio à sujeira, uma flor brota. E isso chama a nossa atenção. Quem nunca viu uma planta nascendo no beiral de uma casa no segundo andar? Isso nos chama a atenção. É como se a criação insistisse em nos lembrar de que tem algo dentro dela que não aceita morrer. É como se a morte não devesse fazer parte da nossa realidade. Mas se nós olharmos ao redor para as pessoas, nós veremos que o coração humano nem sempre compartilha dessa mesma força. As pessoas parecem vivas por fora, mas mortas por dentro. Vivem ocupadas, mas caminham sem direção. Respiram, mas respiram sem esperança após a batida final do coração. E é nesse tipo de mundo, um mundo permeado pelo mal, um mundo permeado por, às vezes, coisas que desanimam, um mundo tomado pela frieza, pelo cansaço, pelos descrentes, que os cristãos do primeiro século, para quem Pedro está escrevendo, tentavam viver a sua fé. Pedro escreve a crentes espalhados pela Ásia Menor. Nós vimos já no domingo passado, a região ali do Azerbaijão, da Turquia, daquela área ali, da Capadócia. Homens e mulheres regenerados pelo Espírito de Deus, mas enfrentando a dor de viver como estrangeiros no meio de um império que não entendia a sua fé. Eles haviam perdido a estabilidade, eles haviam perdido a segurança e, em muitos casos, haviam perdido o próprio lar. Eles tiveram que fugir do lugar onde eles conheciam. Tudo isso por causa de Cristo. Eles deixaram de ser aceitos pela sociedade e se tornaram, como o próprio Pedro diz, forasteiros da dispersão. Eles foram dispersos, espalhados, eles eram forasteiros. E é interessante a gente pensar na palavra forasteiro, porque para um judeu, forasteiro era uma palavra depreciativa. Quando o judeu via em Jerusalém um gentil, ele apontava e falava assim, um forasteiro. E agora o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está chamando o povo judeu que havia sido disperso de Jerusalém de forasteiros. São pessoas que pertencem ao céu, mas ainda caminham na terra. Pessoas que já nasceram de novo, mas vivem em meio a um mundo que permanece velho, com as suas velhas práticas. No entanto, repare como Pedro inicia sua carta. Antes de dar qualquer instrução, e nos próximos sermões nós vamos ver algumas instruções de Pedro, antes de falar de deveres ou de provações, ele não começa com uma lista de ordens. Mas Pedro aqui, no versículo 3, na verdade essa perícope vai do capítulo 1, do 3 ao 12. Só que se eu pregasse hoje para vocês do 3 ao 12, nós não estaríamos aqui antes das 10 horas da noite.
Então eu falei, eu preciso dividir para que a gente possa usufruir de tudo aquilo que a palavra traz para nós. Então do 3 ao 12 é um cântico, é como se Pedro estivesse cantando um hino. E percebam que coisa curiosa, Pedro está escrevendo para um povo que estava longe da sua casa, que estavam sendo perseguidos, e Pedro não começa animando eles, gente, vamos lá. Não, Pedro começa lembrando da identidade deles, no capítulo 1, e no versículo 1 e 2, e agora Pedro louva. O versículo 1 é bem claro nisso. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro sabe que quando a alma se curva em adoração, o coração se ergue em esperança. Mas a alma que não adora, ela acaba ficando prostrada na realidade em que vive. Por isso a primeira preocupação de Pedro para esse povo, para esses judeus, cristãos judeus que estavam dispersos, não é corrigir comportamento de crente. Olha, cabelo tem que ser assim, roupa tem que ser assim, tem que ir na igreja tantas vezes por semana. Pedro não faz isso, mas o que ele está fazendo com esse louvor? Ele está buscando reacender a fé e a alegria desse povo, que havia sido ofuscada mediante a perseguição. Ele quer lembrá-los que a verdadeira identidade deles não está naquilo que eles deixaram para trás, mas naquilo que Deus deu a cada um deles. E o que Ele deu é incomparável. O que Deus deu? Uma nova vida. Pedro chama essa obra, essa nova vida de regeneração. Regeneração. Na língua grega, ela está bem alinhada àquilo que foi trazido para o português, é a ideia de um novo nascimento que vem da misericórdia divina e da ressurreição de Cristo. Pedro está dizendo para eles, vocês podem ter perdido a posição social, vocês podem ter perdido a estabilidade, vocês podem ter perdido amigos e familiares, mas vocês não perderam a vida. Por quê? Porque vocês nasceram de novo em Cristo Jesus. A fé, meus irmãos, ela não é um verniz religioso sobre a velha existência. A fé não é uma maquiagem, como às vezes as funerárias fazem num defunto. Maquiam já uma pele pálida, é maquiada e ganha cor, ganha tônus. Não é, vida cristã não é isso. Vida cristã envolve nascer de novo. É o milagre de uma nova criação, uma vida que começou na cruz e floresceu no túmulo vazio de Jesus Cristo. E é sobre essa vida que Pedro celebra nos versículos de 3 a 5. Aqui ele nos lembra que essa nova vida tem 3 características inabaláveis: uma esperança viva, uma herança eterna e uma segurança divina. Pedro quer que os seus leitores saibam, o cristão não é alguém que tenta melhorar aquilo que já tem, mas alguém que recebeu o que jamais poderia conquistar, uma nova vida em Cristo. E é justamente isso que nós falaremos hoje. O que significa sermos regenerados para uma nova vida? Esse é o tema do nosso sermão, regenerados para uma nova vida. E essa nova vida começa com uma marca inconfundível, que é uma esperança viva. O cristão genuíno, ele tem dentro de si uma esperança viva. Então o nosso primeiro ponto está no versículo 3, e aqui nós podemos ver a nova vida que brota de uma viva esperança. E veja, Pedro inicia a sua carta de forma surpreendente. Diante de crentes espalhados, perseguidos, ele não começa com um lamento. Pedro não começa assim, gente, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês perderam muita coisa. Pedro não começa assim, mas ele começa com um louvor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele eleva o olhar da igreja, não para o horizonte, mas ele faz com que a igreja pare de olhar para o horizonte e comece a olhar para cima, olhar para Deus. Porque antes de olharmos para as circunstâncias, precisamos ter diante dos nossos olhos espirituais a realidade do Deus poderoso que governa a nossa vida. E essa é a primeira lição prática do texto. A adoração sempre vai ser o antídoto da aflição. Está aflito? Adore. Está passando por dificuldades? Adore ao Senhor. Pedro aqui, meus irmãos, não está negando a dor das pessoas, mas ele coloca a luz sobre a misericórdia divina.
E eu preciso te fazer essa pergunta, e você precisa refletir isso pensando neste texto. A sua alma sabe bem dizer ao Senhor? Pedro abre a sua carta com um louvor que desafia a lógica humana. Ele está escrevendo a crentes perseguidos, vivendo sob ameaça, e ainda assim ele começa dizendo essas palavras: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro nos ensina que o sofrimento pode ser inevitável, mas o desespero frente ao sofrimento não é obrigatório, quando a alma sabe bem dizer ao Senhor. O profeta Abacuque viveu algo muito semelhante. Ele olhou para a ruína do seu povo no seu tempo, para os campos secos, para as figueiras estéreis, e ele concluiu: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque entendia o segredo. A fé, ela não floresce na ausência da dor, mas na presença de Deus. A alma regenerada, ela aprende a cantar mesmo quando o cenário está cinza, mesmo quando o dia está nebuloso. Por quê? Porque o cristão sabe que o amor de Deus não depende das estações. E o maior exemplo disso é o de Cristo, lá no Getsemane. Ali ele sentiu o peso do sofrimento mais profundo. Cristo sofreu porque ele sabia que ele ia beber o cálice da ira divina. Ele sorveu cada gota do cálice da ira de Deus, e mesmo assim, ele orou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração de Jesus é a expressão suprema de que o sofrimento, ele é inevitável, mas o desespero nunca é obrigatório. Cristo não saiu ileso da dor, mas ele saiu vitorioso dessa dor. E por causa dele, nós podemos atravessar as nossas dores, sem sermos destruídos. A alma que se entrega em adoração, transforma o vale, o dia sombrio, em comunhão com o Senhor. E essa é a lógica do reino. Porque o mundo diz: sofra e desespere-se. E o Evangelho fala: sofra, mas adore. Porque quem foi regenerado já possui dentro de si uma vida que sofrimento nenhum pode matar. A adoração se torna então o modo do crente resistir às aflições. O cântico é aquilo que impede a nossa alma de afundar. A adoração é aquilo que impede a nossa alma de afundar. E quando o crente escolhe bendizer ao Senhor em meio às dores, ele testemunha que a esperança que ele tem é muito mais forte do que qualquer ferida que essa vida possa causar. E que o mesmo Deus que ressuscitou o Filho está renovando na minha e na sua vida, diariamente, a esperança. Mas perceba que logo em seguida, Pedro aqui, ele explica o motivo do louvor. Ele diz que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. A palavra que ele usa aqui, para regeneração, significa literalmente fazer nascer de novo. Essa é a ideia. Pedro está descrevendo o milagre da regeneração, a obra soberana de Deus, que transforma pecadores mortos em filhos vivos. E é o mesmo Deus que no princípio disse: haja luz, e do nada ele fez surgir a vida. Agora ele fala novamente, para que das ruínas do pecado um novo coração surja, uma nova vida seja criada. Deus não nos recria, Deus nos cria de novo. Essa é a ideia de regeneração. E esse novo nascimento não vem de esforço humano, mas da misericórdia divina. Nenhum lobo pode colocar uma capinha de ovelha e tentar andar no aprisco do Senhor, porque em pouco tempo ele vai se lembrar que ele é um lobo. Não adianta tentar colocar uma carcaça, porque o verdadeiro nascimento é aquele que vem de dentro para fora. Nós podemos imitar todos os trejeitos e linguajares e vocabulários dos crentes. Pessoas podem andar com a Bíblia para cima e para baixo, falar que conhece vários versículos da Bíblia,
ouvir pregações, cantar só louvor em casa e ouvir louvor no carro, mas se ele não for um regenerado pela obra do Espírito, ele não está unido a Cristo. Pedro quer deixar claro para as pessoas da época e para nós hoje, que ninguém nasce espiritualmente porque decidiu nascer. Assim como nós não conseguimos escolher nascer, e aí tem aquela fase rebelde que às vezes os adolescentes viram para o pai: eu não pedi para nascer, né? Ingratidão. Nós também não conseguimos pedir para nascer espiritualmente, isso é obra do Espírito. Ainda que chegue em algum momento, você se lança diante da cruz, você clama ao Senhor, você fala assim: Senhor, me faça de novo, quebra a minha vida e me faça de novo, como diz o cântico do Asaf Borba, bem antigo, mas isso é obra do Espírito. Ninguém consegue nascer de novo pela força do seu braço. Por isso, não deve haver espaço algum na vida do crente para orgulho espiritual. Olha, eu sou herdeiro da Reforma Protestante. Eu tenho até um quadro na minha casa com as 5 solas da Reforma. Meu filho de 7 anos sabe falar coisas pertencentes ao calvinismo, ou sabe ler a palavra de Deus. Não há espaço para orgulho espiritual naqueles que nasceram de novo por obra do Espírito. A graça que nos faz nascer de novo, esse é o nosso conforto. A graça que nos faz nascer de novo é a mesma que nos ensina a viver com humildade e debaixo da misericórdia do Senhor. Pedro então prossegue dizendo que Deus nos regenerou. E para que Deus nos regenerou? Para uma viva esperança. E essa expressão aqui é o coração do versículo. A ideia agora é a ideia que se você tiver uma caneta, você vai lá na Viva Esperança e marca: viva a esperança. Esperança viva não é nunca uma emoção otimista, nem um pensamento positivo, mas ela é uma realidade viva, porque nasce de um Cristo vivo. Nossa esperança não está pendurada em desejos, muito menos ancorado em pessoas, mas na verdade ela está firmada em uma pessoa, que é Cristo Jesus. E é significativo que Pedro use o termo viva. Por quê? Porque ele quer contrastar aqui a esperança do cristão no Deus vivo com a expectativa morta das pessoas do mundo. O Império Romano prometia estabilidade, prometia vida cheia de cultura, prometia glórias, mas todas as suas promessas terminaram em pó. Onde é que está o Império Romano hoje? Nos livros de história. As coisas grandiosas do Império Romano se resistiram ao tempo, agora estão em algum museu espalhado pelo mundo. O mesmo acontece conosco. Quantas vezes, meus irmãos, nós colocamos a nossa esperança em coisas que não sobrevivem ao tempo, em diplomas, em relacionamentos, em dinheiro, em reconhecimento, e tudo isso, cedo ou tarde, vai se desfazer. O cristão regenerado, ele não vive de ilusões perceptíveis, porque ele foi ligado a uma vida indestrutível, ele está unido a Cristo através da fé, por meio da regeneração. E quando essa verdade ela se torna real, ela muda a maneira como nós enfrentamos as dificuldades. Mas veja, a esperança viva, ela não diminui a dor. Esperança viva não diminui a dor do luto, esperança viva não diminui a dor da traição, esperança viva não diminui a dor da perda, mas ela impede de nós sermos consumidos por ela. Lutero certa vez disse: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer um ninho na minha cabeça. Você só pode fazer isso, impedir que o ninho seja feito na sua cabeça, se você tiver uma esperança viva no seu coração. Um crente regenerado pode até chorar, mas ele não se entrega ao desespero, porque ele sabe que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo está agindo nele, está agindo em você. Talvez você tenha vivido situações onde o desespero tem tomado conta do seu coração. Só há uma maneira de você vencer esse desespero. Não é tomando algum remédio, não é conversando, abrindo o seu coração para alguém. Nada disso vai ajudar. A única coisa que pode tratar o seu coração é se voltar para Jesus
e se apegar ao fato de que Ele plantou no seu coração uma semente de eternidade. E Ele pode usar isso para florescer. Talvez a sua esperança está debaixo de uma camada grossa e pesada de terra, mas assim como a sementinha, ela tem poder de germinar, de brotar e ir subindo até alcançar o sol, assim é a nossa esperança, ela sempre germina. O Espírito Santo sempre faz com que nós rompamos o peso da terra que está sobre nós, e a gente alcança a luz de Cristo. Pedro explica ainda que o fundamento dessa esperança, ela é mediante alguma coisa, e ele fala, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre vós. E aqui está o centro da fé cristã. O túmulo vazio não é apenas o selo da vitória de Cristo, mas é a certidão de nascimento do crente. A ressurreição é o momento em que o Pai, ao ressuscitar o Filho, também dá a vida a todos aqueles que estão ligados a Cristo por meio da fé. Nós podemos dizer então que a ressurreição, ela é o eco, aliás, a regeneração, ela é o eco da ressurreição. Aquilo que Cristo fez vencendo a morte, sendo a primícia daqueles que dormem, é onde está firmada agora a nossa esperança, de que um dia nós iremos encontrar aqueles que morreram com Cristo, de que um dia nós estaremos todos juntos. Talvez vai demorar um tempo da nossa perspectiva, mas o que é o tempo desse nosso lado de cada vida para a eternidade, para todo o tempo? Na prática, isso significa que a fé cristã não é uma filosofia, mas a fé cristã é algo participativo. Nós não seguimos a um mestre morto, nós não seguimos a Platão, a Sócrates, a Epicuro, a nenhum desses filósofos que tiveram a sua contribuição na história da filosofia. Nós servimos a um mestre que está vivo, e nós estamos unidos mediante a fé a um Senhor que vive e reina. Essa é a diferença, meus irmãos, entre religião e regeneração. A religião tenta fazer com que o homem suba até Deus. A regeneração nos ensina que o único Deus verdadeiro desceu até o homem e o regenerou e o fez viver. Esse é o milagre que precisa marcar o nosso dia a dia. Talvez você precise relembrar isso nos momentos de dificuldade. Eu sou alguém nascido de novo. Viver como alguém regenerado é viver como quem já atravessou da morte e voltou com nova identidade. Esse é o ponto crucial. Você já viu aquelas pessoas que têm uma experiência de quase morte? E quando ele volta, ele começa a fazer coisas que ele nunca fez. Ele quer subir o Himalaia, ele quer viajar para a Europa, ele quer ir do Oiapoque ao Chuí com Fusca, ele quer fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele percebe que ele tinha pouco tempo. O cristão, quando ele nasce de novo, ele também precisa ter essa perspectiva diante dos olhos. Ele não é mais a mesma pessoa. A regeneração não nos torna perfeitos, mas ela nos torna diferentes. Diferentes. Ela vai mudar o nosso gosto, ela vai mudar o nosso olhar, ela vai mudar até mesmo os nossos afetos. Antes nós buscávamos vida em coisas mortas, mas agora buscamos o reino em tudo aquilo que vive. O regenerado não é alguém que nunca cai, mas ele é alguém que não consegue mais se sentir em casa, estando caído no chão. Pedro então está nos dizendo, se Deus te fez nascer de novo, viva como quem nasceu de novo. Tem muito crente por aí vivendo como se ainda estivesse morto nos seus delitos e pecados. Tem crente ainda tendo práticas pecaminosas. Meus irmãos, se alertem para isso. Se você está aqui nessa noite e está vivendo em desobediência à palavra, arrependa-se. Olhe para a palavra, veja aquilo que Deus quer para a sua vida e seja obediente. Não viva uma vida de pecado, meus irmãos, porque Cristo não morreu na cruz para você viver assim. Se você é um regenerado, você tem que ter uma prática nova, uma novidade de vida. Quando o mundo olha para nós, servos de Deus,
O mundo precisa ver em nós o reflexo de Cristo ressuscitado, alguém que mesmo ferido ainda floresce, mesmo provado ainda adora, mesmo cansado ainda espera o seu Salvador. A nova vida que brota da esperança é isso, uma existência que não sobrevive, mas que renasce. E é a partir dessa certeza que Pedro nos conduz ao próximo passo. Se a vida é real, ela tem destino. A vida tem destino, nós não estamos aqui por acaso. Nós não abraçamos a ideia de Nietzsche, de que tudo se resume só a isso, morreu, acabou. Porque, meus irmãos, se a vida se resumisse só a isso, eu não acordava às 6 horas da manhã para ir trabalhar, não. Tem gente aí que acorda até mais cedo, para ir cuidar de horta, para abrir empresa, para planejar o dia. Eu ia comprar uma barraca de 7 lugares, um colchão inflável de boa qualidade, e ir embora eu e a Camila lá para a praia, e viver na frente da praia, comprar uma vavarinha e ia pescar, e viver assim. Porque se o mundo se resume só a isso, para que eu vou bater ponto? Para que eu vou ter um comércio? Só para conquistar coisas aqui? Então percebam como que o hedonismo, a busca pelo prazer, é uma falta de esperança. Porque as pessoas acham que toda a vida se resume só aqui e agora. É por isso que as pessoas querem desfrutar de tudo o que a vida quer dar. Pode dar, aliás. Mas nós podemos desfrutar. Você pode fazer a loucura de comprar um Fusca 76 e querer viajar de norte ao sul do país. Você pode fazer isso. Vai conhecer um monte de igreja. E um monte de mecânico também. Mas você pode se desafiar. Você pode falar, olha, daqui a 5 anos eu quero conhecer tal país na Europa. Eu quero ir lá conhecer os lugares onde Paulo plantou igreja, lá onde era Éfeso. Você pode fazer isso é bom. Deus colocou no nosso coração esse desejo de conhecer, esse desejo de ser um explorador. Mas nenhuma dessas coisas pode superar o deleite que você tem da comunhão com o seu Senhor, o deleite que você tem de estar junto com seus irmãos no dia do Senhor cultuando. Então veja o versículo 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Tem muita coisa importante aqui. E Pedro está continuando o seu cântico para os regenerados. E ele vai falar, olha, isso tudo é para uma herança incorruptível, incontaminada, imarcessível. E veja, depois que Pedro fala desse novo nascimento, ele mostra então o destino dessa nova vida. Qual é o destino? Herdar aquilo que jamais se perde. Qualquer herança que a gente ganhe nessa vida, imagine que amanhã um escritório de advocacia entra em contato com você, às 8 da manhã, e fala assim, olha, é uma pessoa que você não conhece, mas ela te conheceu há muito tempo, e ela está deixando aqui algumas propriedades para você, ela morreu, e está deixando para você. Esses dias eu vi um maluco que deixou uma herança milionária para o Neymar. Eu falei, para quê, gente? Não conhecia o Bruno, ele deixou para o Neymar. Mas veja, tudo aquilo que a gente herda nessa vida é perecível, tudo. A casa que os seus pais talvez deixou para você, a casa que você vai deixar para os seus filhos, o carro, a conta bancária, aqueles dólares guardados no cofre, no fundo do guarda-roupa, tudo isso é perecível. Mas aqui Pedro vai destacar 3 palavrinhas importantes: incorruptível, incontaminada e imarcessível. E elas funcionam como degraus que conduzem à certeza da eternidade. A primeira palavra é incorruptível, a herança é incorruptível. E incorruptível, como a palavra já explica, é aquilo que não se corrói, é incorruptível. Tudo nesse mundo, por mais bonito que seja, se desgasta. A juventude passa, as casas envelhecem, as conquistas que tanto lutamos para ter, passa o tempo e elas perdem o brilho. Mas a herança de Deus não sofre desgaste do tempo, porque ela não é feita de matéria, ela é feita de graça.
E há uma segunda palavra, que é a palavra incontaminada. Isso nos lembra que a herança que o Senhor nos dá, essa esperança que o Senhor nos dá, essa herança da vida eterna, ela não pode ser manchada, por dois motivos principais. Uma, porque essa herança está firmada no próprio Deus, e outra, que onde Deus está, o lugar que a gente conhece como céu, né? E é um lugar mesmo, né? Não estou falando nenhuma heresia aqui, é um lugar, ninguém consegue chegar lá. Mas por que é um lugar? Porque Jesus está lá, e Jesus está em corpo. Jesus encarnou, e Ele subiu aos céus em corpo e alma. Então é um lugar, a questão é que a gente não sabe onde é, mas é um lugar. E esse lugar é inacessível ao pecado, nesse lugar não entra pecado. Todos aqueles que entram lá, entram completamente santificados, entram glorificados. E há uma terceira palavra, é a palavra imarcessível. E aí fica uma dica aos homens, essa palavra, ela significa, é aquilo que não murcha. E aí você pode falar assim: meu bem, a sua beleza para mim é imarcessível. Olha que coisa bonita, você vai ganhar vários pontos se você fizer isso na hora certa, no dia certo. Pedro quer que a gente entenda que essa herança que ele está fazendo aqui, ela não perde a cor, e nem perde o vigor, ela é imarcessível, ela não murcha, tudo o que é terreno acaba murchando, amizades esfriam, promessas humanas são quebradas, alegrias terrenas se esgotam, mas o que Deus prometeu permanece sempre verde, vivo, fresco, como se fosse no primeiro dia em que nós recebemos. E essa é uma das maiores consolações da fé cristã. Enquanto tudo aqui é passageiro, o que Deus nos dá é sempre permanente. Não é aquele permanente que algumas mulheres fazem. Eu sei que você, assim como eu, já teve essa dúvida. Amor, esse mês eu preciso fazer uma escova definitiva. Eu falei assim: amém, vai lá, meu bem, Deus te abençoe. No mês que vem ela fala assim: eu preciso fazer a escova definitiva de novo. Eu falei: mas que escova definitiva é essa que tem que refazer? Né? Aquilo que deu o termo para o Senhor é aquilo que é definitivo e nunca mais se perde, é aquilo que não murcha, é aquilo que é imarcessível. Na teologia bíblica, a herança é uma palavra que está carregada de conteúdo histórico. No Antigo Testamento, Israel recebeu a promessa da terra como sinal da aliança. Era a herança prometida a Abraão, que depois foi reprometida a Isaac, que depois foi prometida a Jacó. Mas essa terra era apenas uma sombra da realidade maior. Em Hebreus, no capítulo 11, diz que os patriarcas aguardavam uma pátria superior, isso é, celestial. E agora em Cristo é quando essa promessa se cumpre plenamente. A herança do crente não é um pedaço de terra, mas é a própria presença de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso o crente não vive ansioso, tentando acumular o que o mundo pode roubar, mas ele vive grato, aguardando aquilo que Deus já guardou. A herança está só esperando que a gente tome posse dela. Que herança é essa? A vida eterna. Uma vida sem pecado, uma vida de plenos pulmões, uma vida onde não vai haver problema de coluna, uma vida onde não vai haver joelho doendo, uma vida, e aí é interpretação minha, não vai ter nem mais careca. Talvez vocês nem reconheçam o pastor de vocês na nova vida, porque se eu tiver cabelo, meus irmãos, eu vou estar mexendo nos meus cabelos. E essa verdade, ela precisa tomar conta do nosso coração. Quantas vezes nós medimos o valor da nossa vida pelas coisas que nós temos, pelo salário, pelo reconhecimento, pela estabilidade, pelos amigos, mas aquele que ama Jesus vive com outra mentalidade. Ele trabalha, ele sonha, ele se esforça para conquistar as coisas, mas ele sabe que nada disso é a sua herança final. E isso muda a nossa maneira de viver, porque quando perdemos alguma coisa que a gente até julgava ser importante, nós não reagimos com desespero, porque o essencial nunca se perde.
porque Ele está em Cristo, nosso Salvador. Quando somos injustiçados, quando somos consumidos pelo rancor, quando sabemos que a injustiça está imperando, nós descansamos em Deus. E quando tudo parece ruir, nós lembramos de algo que não se acaba, não se desaba. É a promessa de Deus que está guardada nos céus. E essa esperança, ela também purifica o nosso coração. Porque saber que há uma esperança incorruptível nos ensina a abrir mão, a soltar aquilo que apodrece. Se tem alguma coisa na sua vida que tem feito diminuir a sua comunhão com o Senhor, abra mão, largue, não se apegue a isso, porque é melhor viver com pouco, mas em comunhão com o Senhor, do que viver com muito. E aqui eu não reduzo somente ao dinheiro, eu reduzo a comunhão com pessoas. Talvez você tenha amizades que têm te levado para o buraco. É muito melhor conviver com pessoas que te lançam para cima, pessoas que estão preocupadas com a sua vida espiritual, pessoas que viram para você e falam assim: meu irmão, eu estou preocupado contigo, porque eu não estou te vendo falar do Senhor mais. Você só fala das coisas da vida, você só fala de viagem, você só fala de dinheiro, você só fala de conquistas, e eu não estou te vendo mais falar de Deus. Isso é um bom amigo. Não tem problema falar de viagem, é maravilhoso. E eu gosto sempre de conversar com pessoas que foram a lugares que talvez eu nunca vá, para que eu possa usufruir da experiência que o outro teve. E se algum dia eu for naquele lugar, eu já sei onde é que eu tenho que ir, ou não tenho que não ir. Isso é bom. O regenerado é aquele que ouve a palavra do Senhor, quando o próprio Cristo Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome. O regenerado entende que viver para acumular é desperdiçar, mas viver para servir é investir na eternidade. Pedro quer que a igreja olhe para o alto e veja aquilo que ela pode esperar, não para fugir da terra. Olhar para o alto não é só pensar no além. Olhar para o alto, no sentido que Pedro traz aqui, é olhar para o alto para permanecer fiel enquanto nós estivermos aqui, permanecermos com os nossos pés firmes na fé enquanto estivermos aqui. Quem nasceu de novo, meus irmãos, não se apega às coisas que passam, porque já possui aquilo que permanece. A nova vida que Deus nos dá, ela é segura, porque ela é sustentada por Ele mesmo, porque Ele mesmo a criou, Ele mesmo a sustenta. E isso nos leva ao terceiro e último ponto, que está no versículo 5. A nova vida é guardada pelo poder divino. Pedro aqui conclui essa primeira estrofe do seu hino, dizendo que os crentes são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Aqui então, ele completa esse ciclo da salvação. Nós fomos regenerados, é o que a gente aprende no versículo 3, nós somos destinados a uma herança eterna, é o conteúdo do versículo 4, e agora no versículo 5 nós aprendemos que somos preservados pelo poder divino até o dia em que tudo será plenamente revelado. A palavra usada aqui para guardados, e aí essa é uma das palavras que você pode riscar, guardados. Ela é uma palavra que na língua grega ela tem um contexto militar. Qual é a ideia dessa palavra de ser guardado? É ser cercado por guardas. É a ideia de ser vigiado por sentinelas. Sabe aquele sentimento que, quando você lembra aí, aqueles que são pais, e lembra, eu ainda desfruto disso, é você colocar o nenenzinho lá no berço, ele estava dormindo no seu colo, já estava roncando, aí você vai igual uma nitroglicerina e coloca ele assim, com todo cuidado no berço. E aí na hora que ele deita no berço, ele levanta a cabeça e olha para você assim, e deita de novo. Ele sabe que ele está sendo guardado. Nós também temos que lembrar disso. Ainda que nós não vemos a Deus, Deus não aparece corporeamente para nós, mas nós precisamos lembrar que nós estamos sendo guardados, nós somos vigiados por sentinelas. Pedro está dizendo que o cristão não apenas tem uma herança guardada por Deus, mas que ele mesmo, o cristão, é guardado por Deus para essa herança.
A segurança não está na nossa força em permanecer, mas no poder de Deus para sustentar, e é nisso que nós temos que nos apegar. E é aqui que o texto se torna ainda mais cristocêntrico. Ele fala, o poder de Deus que nos guarda. Aquilo que nos guarda não é uma energia abstrata, mas é uma pessoa, é Cristo ressuscitado, é o Senhor que vive e está no céu intercedendo por nós. A nossa perseverança então em fé é uma consequência da fidelidade dele, de Cristo. O mesmo Cristo que morreu na cruz por nós, vive por nós diante do Pai. E Paulo vai reafirmar isso lá em Romanos 8. Ele vai dizer, quem nos separará do amor de Deus? Ou aliás, do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O poder que nos guarda é o poder que venceu a morte. E isso não é qualquer poder. E veja que coisa interessante. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem que sempre, é sempre bom a gente ter um dicionário bíblico. E às vezes nesse dicionário bíblico vai nos mostrar onde aquelas palavras centrais do texto aparecem em outros lugares na Bíblia. E aí, se guardados aqui é uma palavra importante, porque Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, Paulo também vai falar lá em Filipenses 4:7, ele vai dizer que a paz de Deus guardará nossos corações e mente em Cristo. Eles usam a mesma palavra no original. Pedro está falando guardados e Paulo está falando guardados. A ideia de um verbo militar que significa ser vigiado por um soldado de guarda. Pedro fala de uma guarda eterna e Paulo fala de uma guarda interna. É como se eles dissessem juntos, em harmonia, Deus protege o nosso destino e também sustenta o nosso caminho. Por fora, Deus guarda a nossa salvação para a redenção eterna, e por dentro, Ele nos guarda com uma paz que excede todo o entendimento. O poder dele defende a fé, e a paz defende o coração. Em todos os jeitos, de todas as formas, nós somos guardados. E essa é a beleza do Evangelho. O Deus que nos salvou é o mesmo que monta sentinela ao redor da nossa alma. Cristo é o comandante dessa guarda. Ele protege o futuro e ao mesmo tempo Ele acalma o nosso presente. Cristo não apenas nos garante e promete o céu, mas Ele mantém um coração firme enquanto nós estamos aqui na terra. Assim, então, o crente precisa entender que vive em território vigiado pela graça. É a graça que te sustenta. Então você deve submeter todo o ataque externo ao amor de Deus. E todo o ataque interno você deve subjugar, lembrando da paz que excede todo entendimento. E veja que Pedro inclui aqui no meio algo muito importante. Ele fala, isso tudo é mediante a fé. Essa fé não é uma chave que nós abrimos sozinhos. Ela vem do Senhor. É o laço que o Espírito nos deu para nos unir a Cristo. É aquilo que nos amarra a Cristo. É a fé. A fé ela está presente mesmo quando nós vacilamos, e mesmo quando a nossa fé vacila, Cristo é quem nos segura. Lembra que certa vez Pedro estava meio altivo, e então Jesus falou assim, Simão, Satanás está me pedindo para te peneirar igual trigo, mas fica tranquilo, que eu não vou deixar você desfalecer. Ele fala isso lá em Lucas capítulo 22. Pedro então é alguém que sabia por experiência o que era ser sustentado pelo poder divino, mesmo quando se falha vergonhosamente. Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele que no momento de ira tentou arrancar a cabeça do soldado que ia prender a Cristo. Pedro está tentando animar o povo aqui. Ele está dizendo, vocês também cairão, todos vocês, mas aquele que te salvou
não permitirá que você continue caído. Ele vai te levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar pertence ao Senhor. Então essa guarda divina, ela não significa jamais ausência de provações, mas presença de Cristo nelas. O regenerado é aquele que pode se sentir fraco, mas a sua fraqueza é palco para a manifestação do poder de Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:10? Ele diz: quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando os crentes começam a ter tudo aquilo que sempre esperavam ter, eles começam a vacilar na fé. Via de regra é assim. Quando o crente está tudo bem na sua vida, parece que ele, momento de confissão de pecados, ele até pensa assim, será que tem alguma coisa? Momento de louvor a Deus, ele só fala assim, Senhor, obrigado por tudo. Mas quando nós estamos passando por vales sombrios, parece que a nossa alma se torna mais humilde. Nós buscamos mais a Deus, nós buscamos mais a face do Senhor. O poder que nos guarda é o mesmo que sustentou Jesus no deserto. É o mesmo que sustentou Jesus no Getsemane, quando o seu suor se misturou com o sangue. É o mesmo que sustentou Jesus na cruz. E o mesmo Espírito que o ressuscitou é o que preserva a fé de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. E na prática, essa verdade, ela muda tudo. Quando o cristão entende que a sua segurança está em Cristo, ele para de viver com medo de perder o que Cristo conquistou. Porque você não perde a fé. Ela pode enfraquecer, mas perder você não perde. A vida cristã não é uma corda bamba entre a graça e a queda. A vida cristã é uma caminhada firme, sustentada por aquele que prometeu, aquele que disse lá em João 10:28, das minhas mãos ninguém te arrebatará. A certeza da nossa salvação não está no quanto nós seguramos nas mãos do Senhor, porque vai ter hora que nós vamos desejar soltar. Mas sabe como é que o Senhor nos salva? Sabe, Marcelinho, como é que o Senhor nos salva? Ele pega na nossa mão. E sabe quando o papai pega na mão para atravessar a rua? Ainda que você tenta puxar a mão, não dá, porque ele é muito mais forte que você. Então o Senhor um dia escolheu pegar na nossa mão, e ainda que o pecado faça com que você tente tirar a mão, me solta, eu quero ir para a escuridão, Cristo vai falar, não, lá não é mais o seu lugar. E ainda que talvez você insista em viver na escuridão, tampando os olhos, o Senhor Jesus é aquele que arranca as escamas dos olhos, é aquele que não permite que os seus filhos, que foram transportados do império das trevas para o reino da luz, vivam ainda na escuridão. E essa consciência, ela traz para nós descanso. O regenerado, ele pode passar por vales, mas ele sabe que o bom pastor é aquele que está o conduzindo. Ele pode ser provado, mas ele nunca pode ser destruído. Ele pode ser abatido, mas ele nunca se sente abandonado. Porque o Cristo que habita em você é mais forte do que tudo aquilo que possa te ameaçar por fora. Quando a fé fraqueja, Ele ora por você. Quando você tropeça, Ele te levanta. Quando você duvida, Ele te lembra as palavras de Paulo: ei, foi eu que comecei a boa obra em você, e eu vou levá-la até o final. Você então, cristão, que está aqui nessa noite, é uma construção em andamento. Às vezes falta tijolo, falta argamassa, às vezes a parede começa a ser levantada fora do prumo, e o bom arquiteto, ele derruba a parede, e ele fala assim: a fundação é minha, e a parede tem que ficar reta, e ele vai erguer a parede de novo, a parede da nossa vida. E essa é a beleza da segurança cristã. O Evangelho não apenas nos chama à vida, mas o Evangelho é aquilo que nos mantém vivos. O Deus que nos regenerou não vai permitir que a nossa vida seja uma obra inacabada, porque Ele sempre leva até o fim aquele que Ele começou. E é por isso que nós podemos viver sem medo de perder o que jamais foi conquistado por mérito.
A nossa salvação começou na eternidade. Ela foi comprada na cruz e ela foi confirmada na ressurreição. E ela será revelada um dia na glória. E em todas essas etapas, o centro é o mesmo: Cristo. Cristo, o nosso Salvador, o nosso intercessor e o nosso guardião eterno. Quando a certeza domina o coração, a ansiedade cede lugar à gratidão. Nós não vivemos tentando segurar Deus, mas vivemos descansando em quem Ele é. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus poderoso. Sabe quando um filho é herdeiro de um milionário? E o pai é um pai bom, a mãe é uma mãe que ama, e ele às vezes dá as cabeçadas da vida, e ele sempre pode ter a certeza que ele pode ir para o pai: pai, me ajuda que me deu errado. E o pai vai ajudar. O Senhor é um pai misericordioso, e Ele sempre vai nos ajudar. Mas tem a hora que Ele vai e fala assim: não, agora eu não vou te ajudar, agora eu vou te ajudar de outra maneira, eu vou te ajudar te restaurando, eu vou te ajudar te ensinando como que deve ser as coisas. E é por isso que o cristão, mesmo em meio a provações, pode caminhar em paz, porque ele tem a certeza de que tem um pai amoroso, um pai zeloso, e um irmão mais velho que entregou a própria vida por você. A vida que começou no Calvário vai terminar um dia na glória, não por causa da sua fidelidade, mas por causa da fidelidade de Jesus. A mesma mão que nos tirou da morte é a mão que nos guarda para a vida eterna. E essa mão não é uma mão qualquer, ela tem marca de cravos. E essas marcas de cravo não são marcas de fraqueza, são marcas de um amor eterno em Cristo Jesus. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando que Pedro abre a sua carta como quem acende uma chama no meio da escuridão. Já ficou no escuro? Onde no escuro você consegue encontrar algum palito de fósforo, você acende, ou você acende uma lanterna. Vamos ser mais modernos, né? Você consegue acender a lanterna do celular. Pedro está fazendo isso. Ele está acendendo um grande fogo no meio de uma escuridão sombria. Pedro não começa falando sobre o peso da perseguição, mas ele começa falando sobre o poder da salvação. E o que aprendemos nesses 3 versículos é que a vida cristã não nasce da vontade humana, mas da misericórdia divina. Deus, em sua grande compaixão, nos regenerou, e isso tem que mudar tudo na vida de vocês. Se vocês entendem que são regenerados, isso precisa mudar tudo na vida de vocês. Nós somos regenerados para uma esperança viva, porque a vida de Cristo pulsa em nós. Fomos regenerados por uma esperança eterna, porque o que Deus prometeu não enferruja e nem se perde. E também fomos regenerados por uma segurança divina, porque o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura é o poder que vai nos preservar até o fim. E esse é o fundamento da fé cristã. Somos guardados por um Salvador vivo. A cruz, ela foi o início dessa nova vida. A ressurreição é a garantia. E a glória será a plenitude. Mas em todo o caminho, desde o Calvário até a eternidade, é Cristo quem nos conduz. Não é um pastor, não são os presbíteros, não é nem você mesmo, é Cristo que conduz as suas ovelhas. Um povo que não teme o futuro é aquele povo que sabe que o futuro já está garantido. Eu não estou falando de ouro, de prata, de cursos, de diplomas, de estrutura de igreja. Não estou falando desse futuro. Eu estou falando daquele futuro que é quando nós adentrarmos na eternidade. Um povo que não teme o futuro é uma igreja que vive para dizer, como Pedro disse aos forasteiros dispersos na Ásia: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança. Talvez esse tenha que ser um versículo que você vai ter que meditar a semana toda, para na sexta-feira você estar recitando ele de cabeça. Sabe por quê? Porque a vida que
Deus regenerou em você, a vida que Deus gerou em você, não é uma chama frágil, não é uma chama de um fósforo que vai diminuindo, não é um isqueiro que acaba o gás, não é uma fogueira que precisa de lenha para ser alimentada. A chama que Deus colocou no seu coração é de fogo eterno, é da chama que o Espírito Santo faz arder no nosso coração. Sim, nós somos presbiterianos, gostamos de um ar-condicionado bem gelado, mas o nosso coração sempre tem que estar quente pela palavra. Nós temos que ser vibrantes pela salvação em Cristo Jesus, porque a salvação em Cristo foi acessada na cruz, e o Senhor nos sustenta pela graça, e só há um caminho. O seu passaporte daqui pode ir talvez para qualquer lugar, talvez você não consiga ir para a Coreia do Norte, mas o seu passaporte, ainda que você não tenha saído nem de São Paulo, já está carimbado para Jerusalém Celestial, quando ela vier, e essa tem que ser a sua esperança maior. Eu estou aqui de passagem, eu sou forasteiro, sou, como o hino diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. O cristão não pode se acostumar aqui onde vive, nós temos sempre que saber, eu estou aqui, eu usufruo daquilo que eu tenho aqui, mas eu sei que aqui não é o meu destino final, o meu destino final é a glória eterna ao lado do meu Salvador. Então que Deus nos ajude a meditarmos nessas verdades maravilhosas da palavra, para que você se lembre, sempre, meus irmãos, que você foi regenerado para uma nova vida. Não aceite que o seu coração te leve ainda a viver da maneira antiga, de quando você ainda não tinha sido regenerado. Busque o Senhor, busque comunhão com o Senhor, se arrependa, leia a palavra, ore, clame a Deus por um avivamento na sua vida. E eu falei isso hoje pela manhã, avivamento, meus irmãos, não é cair no chão, não é falar em língua estranha. Sabe o que é avivamento? É o desejo intenso de estar na presença do Senhor, é a vontade de ler a palavra, é a vontade de que Deus fale com você pela palavra, é o desejo de orar, é o desejo de estar com os irmãos na igreja, cantando. E por isso eu quero pedir que você agora se coloque de pé, para que nós cantemos todos juntos um cântico. Eu quero pedir o grupo de louvor que vem aqui à frente. Nós estaremos cantando aquilo que Pedro começou no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.